Domingo, final de domingo, um dia maravilhoso. Você passou com a família, que maravilha, né? Que bom. Agora você pensando em dormir, já relaxado, tá deitadinho na sua cama, mas a TV tá ligada, tá muito bem. Pois agora você vai ficar bem informado, porque você ligou na rede meio de comunicação e vai assistir o programa Café com Leite. Porque aqui nós temos personalidade, nós temos informações, nós temos muita coisa boa para você antes de você conseguir chegar naquele sono maravilhoso e passar uma semana completamente bem informada. Por exemplo, nosso tema de hoje é o uso abusivo de medicamentos sem a prescrição médica. Olha, esse tema. Quem não se encontrou com este ato? Devo tomar isso? Mas eu não fui ao médico, mas eu vou tomar porque é só uma dorzinha de cabeça, é só uma dorzinha no braço. Não me diz, olha, não diz para mim que eu não vou acreditar, que tu não sabe e nunca passou por isso. Isso é um ponto. E o outro ponto é a pessoa que vai conversar com a gente sobre isso. Ele é médico e também professor universitário, professor da Faculdade de Medicina da UFCA, Universidade Federal do Cariri. Eu vou conversar com o Dr. Eric Lisboa. Muito bem, muito obrigado aí mais uma vez. Agora, a nível nacional, né? Nós estamos no Brasil inteiro, né? Sempre você veio aqui em outros programas para nos dar uma aula mais regionalizada. Mas agora nós estamos em todo o Brasil, então é motivo assim de orgulho. Você é meu amigo, você tem um maior carinho e respeito por você. E para falar sobre esse tema, você que é mestre no assunto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com você. A recíproca é verdadeira, a admiração também é em dobro, tá? Lhe quero muito bem também. E vamos falar aqui sobre esse tema aí que é bem interessante, que não é somente um problema do nosso país, você vai ver. É verdade, rapaz. Eu falando aqui com o telespectador a nível nacional, já dizendo assim, não acredito que você não tenha passado por isso. Então, você foi mais longe e está dizendo que isso não é problema do Brasil? Sim, existem medicações que são de uso prescritivo sem receituário, aquelas medicações que você não precisa da dispensação médica para tomá-las. Um exemplo clássico é a famosa dipirona, o famoso paracetamol, que está aí nos últimos dias, palpitando em relação a essa questão do uso do paracetamol. Então, algumas medicações elas não são necessárias à prescrição médica. Agora, o grande problema é exatamente esse, e aí sim, é uma coisa exclusiva do Brasil. O uso abusivo de medicamentos sem prescrição médica. Aí são duas coisas, né? Exato. O uso abusivo sem a prescrição. Exato. Né? Porque o grande problema, quando a gente fala sobre tratamento, é saber como se tratar, né? Quem não já recebeu uma receita de médico, num quadro viral, num quadro febril, ou num quadro doloroso, de algum analgésico, de algum antitérmico. Ali está a prescrição e a quantidade correta para se tomar. Se ele for em uma farmácia e chegar lá e pegar essa medicação lá na gôndola da farmácia, ele também vai levá-la sem a receita médica. No entanto, se ele não tiver a compreensão de como tomar, isso sim pode se tornar um uso abusivo, ou seja, você pode ter efeitos colaterais daquela medicação. Um detalhe importante que eu acho que não só eu, mas muita gente não lê a bula. A bula sempre traz informações consistentes, eu posso ler e obedecê-la? Quando não tiver, por exemplo, uma prescrição médica? Sim, a bula hoje dos medicamentos no Brasil, ela segue uma padronização para a interpretação adequada para uma pessoa leiga. Então, normalmente a bula ela já vem com alguns detalhes, dizendo para que serve aquele medicamento, quais são os efeitos esperados daquele medicamento, como ele deve armazenar, como ele deve tomar aquela medicação e
muitas vezes ele vai dizer alguns efeitos colaterais que porventura possa vir sentir com aquela medicação. Então, essa é a chamada bula para o consumidor. Existe uma bula profissional que antigamente se vinha nas caixas dos medicamentos, que era uma bula profissional, com a parte farmacológica, com a parte de estudos clínicos, com a parte de estudos em animais, e aquilo dali às vezes enfadava qualquer indivíduo, então a pessoa acabava, né, indo tomar de qualquer jeito. Então, as bulas hoje elas já estão um pouco mais padronizadas nesse sentido, no sentido de facilitar a vida do paciente ou daquele indivíduo que vai tomar aquela medicação. O grande problema, né, que é o tema do programa, é exatamente esse. É quando eu devo tomar a medicação de forma, né, de forma correta, com prescrição médica. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça há tantos dias e minha pressão subiu. Toma esse remédio que o médico de José passou e controlou a pressão dele. Toma para você também que vai resolver. E muitas vezes não é assim. Então, as medicações que devem ser feitas de uso contínuo ou que se espera um efeito, né, terapêutico para uma determinada situação, essas devem ter realmente a prescrição médica. Um antibiótico, né, um anti-inflamatório, uma medicação talvez que você... aqui, pelo menos, mesmo que não seja obrigatória a prescrição médica, mas pelo menos ali uma orientação do farmacêutico, eu acho que é relevante, né? Isso. O grande problema é exatamente essa, né? A farmacologia clínica, que temos hoje essa condição no Brasil, né? Você pode se consultar com um farmacêutico, mas o farmacêutico, né? O farmacêutico clínico, ele tem um conhecimento, né, que vai estruturar para uma necessidade, vamos dizer assim, básica, né? Para um atendimento mais emergencial, uma situação pontual em uma determinada doença. Mas, por exemplo, o indivíduo chega com alguma queixa pulmonar, uma infecção pulmonar. Aí, né? Já é uma dimensão mais voltado para aqueles medicamentos sem tarja. Mas olha, bem? Não, aí é outra coisa. Mas aí, veja, às vezes já aconteceu de pessoas irem lá na farmácia e dizer, olha, eu estou tossindo, estou com catarro, e o balconista, não é nem o farmacêutico, o balconista sai e libera um antibiótico para aquele indivíduo, né? Isso aqui é muito bom. Eu vejo muitas vezes você sair essa prescrição para isso. A mesma coisa do vizinho. Então, o que acontece? É importante que o consumidor ele conheça, né, entenda qual é a função da farmácia. A farmácia é uma empresa. Em essência, ela é uma empresa. Sim. Ela não é necessariamente um serviço de saúde, né? Ela não é necessariamente um serviço de saúde. Fins lucrativos. Sim, também. Principalmente, né? Então, assim, quando ele está procurando um medicamento no balcão da farmácia, ele efetivamente não está tratando-se. Ele está buscando uma solução temporária ou rápida. Então, assim, é importante que o consumidor tenha essa consciência, né? O dono da farmácia, ele até pode ter essa consciência, se o farmacêutico está ali, o farmacêutico muitas vezes, veja só, procure um médico, ou vou tirar essa medicação enquanto você deve procurar um médico, mas isso aqui não é para te tratar, é para você resolver assim, assado. Porém, se a gente não tiver, né, essa consciência, muitas vezes você pode estar postergando, né, ou jogando para frente uma situação mais grave. Porque aquele medicamento vai aliviar e você vai deixar para depois. Exato. Né? E não deixa de ser um problema grave, talvez. Exato. Né? Exato. Mas, menino, o que é que leva as pessoas a se automedicarem? Eu acredito que a dinâmica da vida, né? Eu acho que... É bom destacar, você falou uma coisa relevante, que é a automedicação aqui. Exato. E o uso abusivo. E o uso abusivo. São duas coisas distintas. Exato, né? Exato. Porque, veja só, eu acho que é a dinâmica da vida, Leito. Ninguém está, né, com o tempo disponível, muitas vezes, para cuidar da sua saúde, né? Às vezes o cara necessita trabalhar ou tem um corre-corre ou prazos para a sua vida e ele esquece, né? Muitas vezes esquece da saúde. E quando vai marcar
tem toda uma burocracia, né? Não estou dizendo que nós médicos somos bons para isso, somos péssimos também, porque temos um monte de filtro, né? Desde do local, que muitas vezes, né, fica ali mal divulgado ou divulgado de forma incompleta, até chegar ao secretariado, ao pessoal da bancada da clínica para marcar uma consulta, o agendamento daquela consulta e a realização daquela consulta. Muitas vezes o cara já passou na farmácia, tomou o remédio e já ficou bom. Aliviou, tá bom. Esse é um ponto. Mas nem sempre aliviar está bom, né? Exato. E aí onde é que está o ponto, né? Porque, por exemplo, no caso da hipertensão, o cara está lá com a pressão alta, ele tomou a medicação ali por um período, voltou, mediu a pressão na farmácia, a pressão deu 12/8, né, que é o valor normal, e aí ele diz, bom, estou ótimo, não estou mais precisando de problema, não estou mais sentindo nada. Daí ele volta a sentir tontura, daí ele volta a sentir um desconforto, há um cansaço ali e acolá. Quando ele vai ver, a pressão está alta de novo, só que agora não tem mais a pressão alta, pode ter outras comorbidades da pressão alta, e o paciente perdeu aquele tempo, né, porque se ele estivesse tomando a medicação de maneira correta, a medicação correta, ou seja, então de certa forma aquele cara, ele não abusou, mas se ele ficasse tomando aquela medicação, ele poderia estar abusando da medicação de forma inadequada, poderia estar tendo um uso abusivo ou incorreto, né? Geralmente a medicação de uso abusivo são o quê? São os analgésicos, né? São os analgésicos e os antibióticos. Esses realmente são, vamos dizer assim, pontos nevrálgicos da questão da terapia. Por quê? Porque os analgésicos, eles promovem um alívio da dor por um aumento do limiar da dor. Ou seja, eu suporto mais, então eu tiro a dor daquele paciente porque eu aumento o limiar. O uso crônico de medicações analgésicas pode perder esse efeito de limiar e o paciente ficar com dor crônica, mesmo tomando medicação. Que normalmente é um processo um pouco mais complicado, porque a retirada dessa medicação para dor, muitas vezes vai levar, né, a processos dolorosos também, ou a junções de outras medicações para compensar. E não me desobriga, nem me tira o direito, digamos assim, de buscar as razões daquela dor. Sim, porque dor é um sintoma, não é doença. Né? Legal, é igual a febre. Febre exato, não é uma doença. Febre não é uma doença, é um sintoma de alguma doença, né? Estou com febre, passou um medicamentozinho ali, aliviou, exato. Ou mais não. E aí onde entra o segundo ponto, que é exatamente o antibiótico, né? Hoje os antibióticos exigem que você tenha a prescrição médica, né? Exigem mesmo, mas assim, por fim da força ou por algum motivo, a gente não sabe como alguns pacientes conseguem, né, essas medicações, né, sem a prescrição médica. E o uso abusivo dos antibióticos costumam levar ao que a gente chama de resistência bacteriana. Ora, se eu estou com uma gripe 99,99% é um quadro gripal, é vírus, né? Então, assim, o vírus pode depois favorecer a entrada de um outro patógeno, como uma bactéria, e promover uma infecção bacteriana, e o antibiótico vai se resolver ali. Mas se eu estou tratando um quadro viral, né, com um antibiótico, eu estou selecionando aquelas bactérias que não são patógenas, né, e vou deixar aquelas mais resistentes. Quando vier uma patógena, com certeza ela vai brigar com as mais resistentes e vai, com certeza, vencer essas mais resistentes. Da evolução do vírus do Covid, né? Que vinha uma versão nova. Exato, eles vão adquirindo resistência. O vírus também vai, mas o vírus ele geralmente é autolimitado, mas o processo bacteriano ela consegue manter, né, vamos dizer assim, uma reprodução de população que vai competir contra as nossas próprias bactérias. Porque nós temos muitas bactérias que são saprófitas no nosso organismo e que, vamos dizer assim, vivem de forma harmônica. Quando vem uma bactéria patógena, ou uma bactéria invasora, ela vai brigar contra essas bactérias também para conseguir manter a população. Se eu não tenho essas bactérias, né, de maneira saudável, eu já eliminei boa parte delas usando antibiótico de modo inadequado, a bactéria que vier, com certeza vai provocar uma infecção muito mais grave. E quanto mais frágil o meu organismo,
do ponto de vista, desse ponto de vista, né, a resposta do antibiótico, né, vai ser mais fraca. É o que o pessoal chama de resistência antibiótica. Resistência. Né? Ou seja, a bactéria que está ali, o antibiótico que você está tomando... Café pequeno, não, exatamente, ela não morre, ela não consegue ser debelada. Né? Então, esse uso abusivo de antibiótico, durante várias décadas, né, foi, e ainda hoje o grande dilema no tratamento das infecções bacterianas no mundo todo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que essas bactérias elas vão adquirindo essa resistência por uma questão evolutiva. Né? A grande vantagem disso é o quê? Que algumas bactérias, né, elas seguem evoluindo e elas perdem a capacidade vamos dizer assim, de combater aqueles antibióticos que elas não tinham mais contato. Um exemplo clássico hoje são das sulfas, né? O sulfametoxazol trimetropin, que voltou a ser utilizado com uma certa frequência para as infecções bacterianas do trato urinário, que na minha época, que estava formado há 30 anos atrás, ninguém prescrevia porque era perda de tempo, né? Era gasto, porque não tratava. E os antibióticos que naquela época eram muito potentes e tinham muita eficácia, hoje a eficácia está bem reduzida, né? que são as quinolonas, os famosos ciprofloxacinos que a gente tem. Eu posso encerrar esse bloco dizendo assim, que o uso excessivo de medicamento, o uso abusivo de medicamento é sempre prejudicial. Sim. Sempre, né? Sempre. E assim que nós encerramos esse bloco, eu vou preparar um cafezinho aqui para o meu convidado, o médico Dr. Eric Pires Lisboa, conversando com a gente e nos proporcionando um momento incrível sobre o uso abusivo de medicamentos sem prescrição médica. Produção, um cafezinho para o meu convidado, né? Produção, obrigado pelo cafezinho, doutor Eric. Olha, tem muito carinho nesse café, viu? Com certeza. Então, por favor. Bora lá. Vamos nos deliciarmos desse cafezinho, Bora né? lá, Quer conhecer um pouco mais e a partir de agora deixar de usar medicamento de forma desordenada, de forma abusiva? Fique ligado, aprenda. No próximo bloco temos muito mais. Voltaremos em instantes. Bora lá. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite aqui pela Rede Meio de Comunicação. Sempre às 23 horas. É com muito orgulho que eu sempre tenho um profissional para conversar com a gente e levar muita informação para você no programa Café com Leite. Agora eu quero dizer para você que se você não conhece, gosta de viajar, Ceará é o melhor lugar para você conhecer, tá? A terra do Padre Cícero, melhor ainda. Não precisa você ir para o Rio de Janeiro conhecer o Rio. Vai depois que você conhecer o Ceará, que vier na terra do Padre Cícero, que você fazer uma viagem naquele teleférico maravilhoso, que é melhor do que o do Rio de Janeiro, mais confortável, mais moderno. Aí você vem, conhece o Padre Cícero, conhece a nossa Chapada do Araripe, né? Você conhece as nossas fontes naturais, você conhece os nossos fósseis, aqui na região do Cariri. Você conhece a nossa região, uma terra de gente acolhedor, né? Vem degustar a nossa gastronomia, vem para cá, nós estamos de braços abertos, vem nos conhecer. Agora, se você vem para cá, tem que ter um lugar confortável para você relaxar depois de passar o dia passeando, né? Hotel Café com Leite é o melhor lugar, um lugar confortável, seguro, tranquilo, com um bom café da manhã e uma cama extremamente confortável para você dormir e esquecer de acordar no outro dia. Tem que bater na sua porta. Ei, acorda que vai perder o passeio de hoje. Entre aí nas redes sociais do Hotel Café com Leite, conheça as nossas instalações e vem para cá. Traga a sua família, nós estaremos de braços abertos. É Rua Delmiro Gouveia, 776 do bairro Salesiano, em Juazeiro do Norte. Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. E o meu convidado de hoje é o médico e professor universitário. Eu converso com o Dr. Eric Lisboa,
E o nosso tema de hoje é o uso abusivo de medicamentos sem a prescrição médica. Aí eu volto a insistir. Quão importante esse tema para as nossas vidas, até para as crianças, né? Deixe o medicamento distante das crianças. Tomem de forma inocente, não é nem abusiva, é inocente, né? Então pode causar um dano e você vai se sentir culpado no futuro. Então aprenda, fique ligado. Rede Meio de Comunicação e programa Café com Leite. Doutor Eric, E aí? é comum, é possível, né? Sim, Se gerar riscos em uso de medicamento sim, sem a prescrição médica. sim. Que riscos nós corremos? Eu vou muito longe. Pode ser de óbito, eu vou logo lá no final. Perfeito. Depois do óbito não tem mais como tomar medicamento, né? Veja só, todo medicamento ele tem seus benefícios e tem os seus riscos, né? Não necessariamente o uso abusivo, você pode ter algum risco também com medicações, né? Tem pessoas que têm alergias, né? A nossa colaboradora ali estava falando sobre a questão da alergia com a medicação. Então, essas pessoas que tenham, né, esse risco, muitas vezes elas não sabem, elas só vão saber depois que elas forem sensibilizadas, no caso da alergia, né? Existe risco, né, com o uso do medicamento também de forma inadequada. A gente sabe como médico que muitas vezes a gente pode prescrever uma medicação e essas medicações, por terem alguns efeitos colaterais, a gente sempre deve informá-los, né? Não, claro, induzir ao paciente ficar, né, buscando aquele sintoma, mas informar que pode acontecer algum efeito colateral e, de certa forma, o paciente ficar um pouco mais alerta em relação a isso. Então, quando o paciente não toma, né, aliás, quando esse paciente pega a medicação já sem a receita médica ou sem uma orientação médica, é claro que essa pessoa está se expondo muito mais a esses riscos, né? Então, realmente é um risco. Porque aquele medicamento pode não ser para aquilo que ele está sentindo, né? Exato. E até mesmo ele, de repente, tomar para alguma coisa e ele não tem o conhecimento desse risco, de um efeito colateral, né? Um exemplo, as pessoas pegarem algum medicamento para indução de sono, né? São os hipnóticos, né? Às vezes as pessoas dizem assim, doutor, passa um remédio para mim porque eu estou sem dormir. Aí entra naquela mesma história da febre, né? Da dor de cabeça. A falta de sono é um sintoma, não é uma doença, né? Então, de repente, aquela pessoa toma aquela medicação, né, sem saber, né, para que está tomando, ou então pega de alguém, de um parente ou do vizinho, né, e toma aquela medicação sem entender para que serve. Aquela medicação pode, eventualmente, ter alguns efeitos colaterais que podem expor ao risco, né, aquela pessoa. Se aquela pessoa pode desenvolver hipotensão arterial, baixar demais a pressão e essa pessoa se sentir mal ou não conseguir, né, se levantar ou pode sentir um efeito colateral como uma náusea, desidratar e, de certa forma, acabar indo para um hospital porque não conseguiu se levantar da cama por conta do efeito da desidratação, não consegue beber a água. Então, são medicações que devem ser tomadas sempre sob o cuidado, sobre a orientação do médico. Por quê? Porque se o médico, né, está prescrevendo, sabe que tem, né, os efeitos colaterais, explica para o paciente, e o paciente pode ter, o paciente, pelo menos, ele já tem aquela informação. Está consciente que pode ter. Exato, né? Exatamente, né? E quando o paciente não tem essa informação, é o que você falou, existe risco, inclusive, de morte, né? Um choque anafilático, por exemplo, uma pessoa que não sabe que tem uma sensibilidade, uma alergia para penicilina e toma um antibiótico à base de penicilina, faz um edema de glote, faz uma obstrução, faz uma parada respiratória porque não consegue respirar, chega no hospital muitas vezes morto, né? Então, isso é um fato que pode acontecer. É raro, raríssimo, mas é um fato que pode acontecer, pode, né? Entendeu? Então, isso inclusive, né, já foi debate vamos dizer assim, entre os profissionais de saúde, entre a vigilância de saúde, nas esferas, né, públicas,
de governo sobre a questão da aplicação de medicamentos à base de penicilina, né? Teve uma época aí, passou-se acho que uns 8 anos, que só se podia fazer a administração de penicilina em ambiente hospitalar ou em locais onde pudesse haver um atendimento de vida, de suporte de vida, por conta dessa questão do edema de glote, que é uma anafilaxia, que é rara, né? 1 em 1 milhão, mas pode. Mas isso acabou sobrecarregando as emergências, né? e serviços públicos de saúde, para a pessoa tomar uma injeção de bezetacil, que tomava já há muito tempo antes disso daí. Tomei, né? 30 na clínica. Então, assim, imagina, tu ter que sair da agora, eu vou ter que tomar uma bezetacil agora lá no hospital. Então, isso caiu por terra, porque realmente é um caso raríssimo de acontecer, mas pode acontecer. Então, esse fato, né, quando você vai fazer uma prescrição de uma penicilina, a gente sempre pergunta, embora raríssimo, mas todo médico pergunta: o senhor tem alergia à penicilina? Tem alergia a algum antibiótico? Para prescrever e o paciente sair dali com o médico de consciência, né, tranquila, mais aliviado, e o paciente também. Por quê? Porque é um fato que pode acontecer, né? Então, assim, né, quem nunca tomou uma bezetacil na farmácia antes do receituário de antibióticos ser de controle? Meu amigo, muita gente tomava. Né? Não, para você ter uma ideia, recentemente aí saiu uma notícia do Ministério da Saúde, uns estudos de que quem tem pressão 12/8 é uma pressão alta, né? É considerada, né? Mas eu estou dizendo só para quem nasceu a partir de 2025. Porque, meu amigo, eu tenho 60 anos. Eu vivi 60 anos com 12/8, então eu passei a minha vida inteira com pressão alta e não estou sabendo. Né? Mas eles consideram que... Quem nasceu a partir de agora. Eles, o que é que eles estão seguindo? Alguns estudos, né, epidemiológicos mostram que pressão abaixo de 12/8, a sobrevida é maior e as complicações cardiovasculares são menores. De 12/8 para cima, já começa a haver, né? Já existe um aumento, é estatisticamente significativo, populacionalmente falando, mas não é aquela coisa de destruição em massa, né? Mas aquelas pessoas que têm o fator hereditário, fator familiar de doenças cardiovasculares, pressão acima de 12/8 já é para se chamar a atenção, é um indicador. Né? De 13, já era alta, de 130 por 85, né? Já era considerada alta, já era chamada normal alta, agora já é pressão alta. Né? Tá certo. Quer dizer que o uso de medicamento, doutor, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: fala-se muito que, eu não sou da saúde, mas diz-se que o medicamento necessariamente ele passa ali pelo fígado, pelos rins. Isso. E sobrecarrega ali esses dois órgãos, dentre outros, esses dois órgãos. Procede esse? Certo. Todo medicamento, aliás, tudo que a gente bota da boca para dentro, né? Passa por lá. Vai ser metabolizado no fígado, né? Então, alguns medicamentos são realmente metabolizados ali no fígado. E daquele metabolismo eles vão ser resultados ali ou de metabólitos inativos, ou seja, vão se tornar moléculas inativas e vão ser eliminadas, ou vão ser transformadas em moléculas ativas, né? Algumas medicações que a gente toma precisam do metabolismo do fígado, né? Para poder funcionar, né? Para ser ativa, metabolicamente ativa. Um exemplo, a vitamina D, né? Não é uma medicação, mas é muito utilizada hoje para o tratamento de diversas doenças, como a osteoporose, exemplificando. Mas o fígado ele é necessário para isso aí. E o grande diferencial, né, o que é muito interessante da nossa natureza, tudo que você come, o que você toma como medicamento, vai ter alguma passagem ali no fígado para metabolização ou para ser excretado. E o rim,
como todos nós sabemos, é o filtro, né, do nosso corpo humano. O rim, ele é o principal órgão que vai fazer a eliminação de boa parte das medicações. Praticamente que, eu não vou dizer todas, mas a grande maioria das medicações, elas passam a ser excretadas pelo rim, sai pela urina. É aquele velho ditado que o pessoal diz assim, né? Não, se não fizer mal, sai pela urina, né? Se fizer mal, sai pela urina. Exatamente. Você brigou, saiu, não se preocupe não que sai na urina, essas coisas. Mas isso, eu não diria bem o excesso, mas o uso abusivo é um excesso. O excesso é um uso abusivo, Isso. Pode me causar sérios danos, né? Pode. Porque ele vai trabalhar muito, né? Exato. Olha, um fato, né? As pessoas gostam muito, e aí vamos entrar numa seara, né, um pouco mais complexa, mas, por exemplo, o uso de medicamentos naturais, né? Fitoterápicos, né? Muito fitoterápico, eles interagem com medicamentos de farmácia, chamado alopático, né? E muito remédio alopático também vem da natureza. Só que aí ele é produzido, ele vai ser industrializado para ser produzido. Então, esses medicamentos naturais também sofrem metabolismo lá no fígado. E essas interações, muitas vezes, podem lesar o fígado. Tá? Um exemplo muito clássico foi com o chá verde. O pessoal usa chá verde para emagrecimento, usar chá verde como detox, né? O pessoal usa muito esse termo, vou fazer um suco detox com chá verde e tal. Aquilo dali pode interagir se você estiver tomando alguma medicação, né? Por exemplo, para colesterol, se você estiver usando alguma medicação com antibiótico, ou estiver usando alguma medicação para tratar algum fungo, você pode ter interações e isso pode provocar lesão hepática. E o pessoal vai chamar isso aí de hepatite medicamentosa. Tá certo? Alguns medicamentos podem levar a hepatite medicamentosa, inclusive fulminantes, né? Ou seja, o paciente chega a perder o fígado, né? E isso deve ser informado para o paciente quando ele for fazer alguma medicação que tenha esse potencial risco. No entanto, o uso abusivo, né, com algumas dessas medicações, sim, é mais comum, é mais frequente que aconteça. Tá certo? Então, a usar paracetamol com álcool, isso é muito ruim, né? O pessoal tratar ressaca de bebida alcoólica com paracetamol, com certeza está tentando destruir o seu fígado mais rapidamente, tá certo? Usar medicações antifúngicas, até mesmo de pomada, tá certo? Para tratar algum fungo, e beber bebida alcoólica também, isso não é agradável para o fígado, porque o fígado metaboliza isso aí. Você falou, nós temos outros chás, né? Branco, preto, vermelho, tem chá agora de toda cor. Seria bom, eles são oriundos da fitoterapia, por exemplo? O chá mesmo, o chá comum mesmo, né? Por exemplo, o chá verde, eu estou dando o exemplo do chá verde, mas assim, a erva de São João, de São João, o uso de cabacinha, entendeu? São essas substâncias naturais que tratam aí uma série de patologias, mas elas podem interagir com medicamentos e podem ser potencialmente tóxicas para o fígado. Entendeu? Olha aí, e não é necessária a prescrição médica, né? Exato. Não, quem não conhece algum curandeiro ou então qualquer lugar aí que venda, né, os saquinhos, os sachezinhos de chás, e isso acontece, né? Em relação ao rim, Leita, esse é o grande problema, né? Porque, por exemplo, alguns antibióticos, eles podem provocar problemas renais graves. Alguns anti-inflamatórios, como o diclofenaco, assim, que é o mais comum de fazer lesões renais, e faz lesões renais mesmo. Eu trabalhei algum tempo no centro de hemodiálise e via os pacientes lá fazendo hemodiálise por conta de lesão aguda no rim, por conta do uso de anti-inflamatório à base de diclofenaco. E qualquer outro anti-inflamatório, viu? Não é somente o diclofenaco. Ibuprofeno, tá certo? Naproxeno, esses outros também podem
ter agravado isso Mas aí. é importante saber quando é abusivo, né? Exato. Esse é o questionamento. Exato. Isso não quer dizer que você vai deixar de tomar. Exato. Não, exatamente. Por exemplo, eu tomo, Érico, então eu vou parar de tomar, doutor? Tenho que parar de tomar. Não, você não tem que parar de tomar. Se você toma, está sendo prescrito pelo médico, continue. Né? Não vai interferir. Aqui agora, objetivo não é dizer exatamente. Agora, se você está tomando de forma aleatória, né? E se colocando em risco, eu aconselho que procure pelo menos um médico para corroborar o seu tratamento ou trocar por algo melhor. Né? Ele é professor universitário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri e também é médico. Eu converso com o Dr. Érico Lisboa. Vou preparar aqui mais um cafezinho para o meu convidado. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, tá? Tem açúcar? É sem açúcar? É sem açúcar aqui, que é para não gastar, viu? Muito bem. Vamos um cafezinho? Eu pensei que era para ser mais saudável, rapaz. Não, é para ser mais saudável. A produção disse que é para não gastar, mas é para ser saudável. Para ser saudável, exatamente. Quer saber mais? Quer conhecer um pouco mais? Fique ligado. Daqui a pouquinho a gente volta. Terceiro bloco, muita informação para você. Uso abusivo de medicamentos sem prescrição médica é o nosso tema de hoje. O meu convidado é o médico e professor universitário. Eu converso com o Dr. Érico Pires Lisboa aqui no programa Café com Leite, a quem eu vou pedir permissão para conversar com você que me acompanha em todo o Brasil, de norte a sul. Nós estamos sendo retransmitidos pelas afiliadas da Rede Meio de Comunicação. E o programa Café com Leite sempre lhe mantendo muito bem informado. Então eu peço permissão nesse momento para entrar aí na sua casa, olhar no seu olho e dizer, olha, criou, idealizou, não registrou, quem não registra não é dono. Você tem um imóvel, tem a escritura pública no cartório de registro de imóvel? Tem não é seu. Você tem a posse, você não tem a propriedade. Tem quem só é dono quem registra. Então tem uma marca, registre. Se você não registra, você não é dono. Eu vou indicar uma empresa competente que tem marcas registradas em todo o Brasil, eu diria assim, em muitos países aqui do planeta Terra. Eu digo para você porque nós temos registrada marcas em alguns países aqui da Europa, aqui da América Central, aqui da América do Norte ali, nos Estados Unidos por ali, e ali na Europa alguns países, eu acho que creio que 8, 10 países, aqui na América do Sul, aqui todos ali naqueles estados ali de baixo, abaixo do Rio Grande do Sul ali, entrando para a Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, todos nós temos marcas registradas. Então, é uma empresa de nome respeitada, com mais de 30 anos no mercado. Leite, marcas e patentes, essa é a melhor. Essa você pode ter certeza que você tem um serviço garantido, porque você tem profissionais altamente qualificados para lhe atender. Leite, marcas e patentes, soluções sem fronteiras. Doutor Érico, no bloco anterior, o senhor falou na questão dos medicamentos fitoterápicos. É comum hoje. Hoje uma farmácia é quase um supermercado, né? É verdade. Eu lembro de um passado recente que tinha um balcão e os medicamentos aqui atrás. Tudo lá para trás. Agora, o último é o medicamento, né? É verdade. E o resto tem de tudo que tem no supermercado, no armarinho talvez ali tenha. Tudo. Então ali eu passo e pego pego A, pego B, pego C e vou para o caixa. Tem muitos medicamentos também que são oferecidos na boca do caixa ali. Eu vou pagar e ele oferece, olha, está na promoção esse aqui. Geralmente, eu não sei, eu acho que medicamentos fitoterápicos. Ou aqueles que não têm obrigatoriedade da prescrição médica. Exato. A aquisição disso, e principalmente, olha, eu vejo medicamento para ossos, de um modo geral, para crescer o cabelo, para ficar mais novo, contra a impotência sexual, né? Então é potência sexual, né? Sim.
Potência, esse é o que mais vende. O povo não diz, mas é o que mais vende, viu? Né? O povo mais compra, né? Aí diz que... Não. Diz assim, não, eu vou levar isso para um amigo meu. O pessoal usa logo isso. Não, porque meu amigo mandou comprar isso aqui, né? Sim. Então, esses medicamentos, eu presumo que a maioria seja fitoterápico, ou eles dizem que são, eu não sei. Sim. E todos eles estão inseridos na questão não do uso abusivo, ou talvez sim, porque, por exemplo, eu posso tomar sem saber, sem conhecer, é abusivo, né? Sim. Você foi perfeito aí na sua colocação, Leite, porque assim, esse costume de ofertar algumas medicações em promoção, né, ou ter uma oferta da semana ali na boca do caixa, isso é uma estratégia de venda, nós sabemos disso, e nem sempre aquilo ali é algo que, vamos dizer assim, vai trazer grandes benefícios para a saúde, quando a gente está pensando no paciente a longo prazo, né? Mas são alternativas de tratamento. A terapia, né, fitoterápica, o tratamento fitoterápico, tem alguns estudos mostrando alguns benefícios com algumas moléculas fitoterápicas que a gente já conhece também muito bem na medicina e nas especialidades médicas como um todo, principalmente a ginecologia e na questão do desenvolvimento muscular, né, com o uso de substâncias fitoterápicas para ganhar massa muscular, desenvolver a questão da atividade muscular, como a cafeína, né, a taurina. Então, são opções que o pessoal usa. O grande problema é esse que você falou, é o uso inadequado, né, o uso inapropriado para um paciente. Por exemplo, um cardiologista prescreve para o seu paciente uma medicação para pressão arterial, né, e recomenda que ele vá fazer um treino. Ele chega na academia e o instrutor oferece que ele vá comprar algumas coisas, né, alguns suplementos para performar melhor o seu desempenho na atividade física. E aí ele vai para a farmácia, ele não volta para o médico, né? Ele vai para a farmácia. E chegar na farmácia, o cara vai vender essas coisas aí, como você falou, né, para o indivíduo. E se ele, né, não tiver com a pressão controlada, ele pode alterar a pressão, ou ele pode ter um mau controle da pressão. Se ele tiver algum problema com relação a essa pressão que atinja o coração também pode sofrer, né, com o uso de algumas substâncias que possam acelerar o metabolismo do coração e da musculatura, né, como a cafeína, a taurina que eu comentei aqui agora. E isso pode trazer consequências, né, pode trazer algum risco à saúde daquele indivíduo. Hoje em dia, nas academias, né, assim, mais estruturadas, onde os profissionais de saúde, os profissionais de educação física trabalham, eles já orientam retornar para o médico para saber quais são as medicações, quais são os suplementos que eles podem tomar para fazer aquela atividade física. Mas algum outro, né, mais esperto vai dizer assim, não vou pagar uma consulta de novo para o médico, eu vou lá na farmácia e vou pegar ali uma medicação, um energético ou um suplemento e vou fazer. Então isso tem que ter cuidado. O uso de suplementos para o exercício, ele é muito bom, né, para o atleta, né, para o indivíduo que vai fazer a atividade física habitual. O uso do suplemento ele tem baixo impacto nesse sentido, mas pode dar um conforto, ou então pode dar uma motivação a mais para aquele indivíduo praticar atividade física. Mas então não é contraindicado. O que eu tomo não necessariamente vai lhe servir, né? Exatamente, né? Mas aí o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas abusam, né? Tem uma creatina, a creatina é muito bom para aumentar a atividade da fibra muscular e promover hipertrofia. É verdade. Mas se eu tenho doença renal, a creatina pode piorar a minha doença renal, né? Então eu não posso tomar em grande quantidade. Assim como também eu não posso tomar grandes quantidades de proteína sem ter,
né, uma estratégia de compensação para o meu rim, porque esse rim também pode sobrecarregar com o excesso de proteína. Deixa né? eu te perguntar, é comum a gente imaginar o quê? Comprimido, Sim. né? Uhum. Mas nós temos aí gel, nós temos pomadas, nós temos, sei lá, outros produtos aí que nós podemos consumir, né, Sim. sem orientação médica. Sim. Surtem o mesmo efeito negativo? Pode surgir, digamos assim? Olha, alguns pacientes chegam para mim e dizem assim, olha, eu usei uma pomadazinha, né, porque eu estava com uma alergia, né? E aí eu sempre fico assustado, né? Porque a alergia, a pomada, geralmente é corticoide. E na cabeça de quem está vendendo lá na farmácia, acha que o corticoide só faz mal se você ingerir ou fizer injetável. Mas não é. O corticoide, ele é absorvido pela pele também. É? É. Entendeu? E vai alterar a glicose do paciente que tem diabetes e vai descompensar o paciente diabético e vai aumentar a retenção de líquido e vai aumentar a pressão arterial dele, tá certo? Então, é importante que o paciente tenha esse conhecimento, saiba que isso pode lhe fazer mal. Porque às vezes ele sabe que corticoide ele só deve tomar ou só deve usar com a orientação do médico. Mas era uma pomadinha para uma alergia que ele teve no fim de semana quando ele voltou do passeio lá na trilha da serra e ele resolveu ir na farmácia porque estava incomodado e usou o corticoide. E aí ele passou a semana toda usando, né? E achou bom e não teve nenhum mal-estar. Mas a glicose dele pipocou e ele não sabe. Aí ele começa a botar a culpa na comida, ele bota a culpa no remédio. Menos na pomadinha que tinha corticoide. Né? A aplicação dessa medicação, seja ela pomada no creme, que seja um comprimido ou de outra forma qualquer, de forma indevida, a consequência ela pode vir de imediato, já que você falou nisso aí, de impacto Sim. ou de longo prazo? Olha, muito interessante, porque assim, eu já vi casos de pacientes que desenvolveram uma condição clínica de hipercortisolismo, ou seja, por excesso de corticoide, usando pomada cronicamente, para uma alergia crônica que ele tinha. Né? E ele nunca que imaginava que era aquela pomada. Né? E ele incomodado, porque ele ganhou peso, ele desenvolveu alterações na pele, como estrias escuras, ele não controlava a glicose e ele nunca comentou, né, em nenhum momento, e a gente sempre perguntava se estava usando algum medicamento, alguma coisa, ou pomada, ou colírio, fora do que estava prescrito ali, e ele muitas vezes reticente, não. A esposa ele chegou e disse, não, doutor, ele usa. Ele tem uma pomadinha lá que é secreta. Só dele. E ele usa até hoje. Ele tem aí uma alergia aí nas partes íntimas e ele não quer dizer. E acontece que ele usa tudo. E aí, quando a gente foi ver, era uma pomada à base de corticoide. E, infelizmente, todos os estigmas, né, ficaram, a gente conseguiu controlar depois que conseguiu tirar a pomada em si. Usamos outra medicação, pedimos para ele passar um dermatologista para que ajustasse o tratamento e ele fez tal. Conseguiu sair da tal da pomada, mas ficou lá com a glicose alta, né, ficou descompensado por um longo período de tempo, por conta do uso inadequado. Né? E isso também acontece, por exemplo, com pessoas que usam colírio à base de corticoide, né? Que, por conta de alergia, pessoas que têm rinite alérgica também usam corticoide nasal, e eles acreditam que isso não é um grande problema, quando na realidade é o descompensador ou é o desencadeador de risco. Né? Pacientes que fazem picos hipertensivos, você está lá e o cara não toma, não faz, não faço, e aí ele usa um rinossoro porque ele é alérgico, e ele usa um rinossoro à base de nafasolina. Nafasolina é uma substância adrenérgica que aumenta a pressão, e o cara fazia taquicardia, e o cara fazia pressão alta, descompensava nesse período seco. E era o soro. E era essa substância aí. Normas e dicas e detalhes importantes para que você possa analisar a sua vida no momento de consumir medicamentos sem a prescrição médica. Foi a aula de hoje do nosso programa com o nosso convidado,
O médico, doutor Eric com CH. Ele disse que eu escrevo o nome dele, Eric com K, mas é Eric com CH. Eric com CH. Mas ele, toda vez ele reclama de mim porque eu só coloco um K no final. Gente, eu vou aqui no intervalo comercial, eu vou tomar um cafezinho. Eu volto em instantes, fique ligado, é rapidinho. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho e de uma água mineral São Geraldo, que é a melhor do Brasil aqui, da região do Cariri, que brilha, que é gostosa, que é maravilhosa, que você pode tomar qualquer medicamento com prescrição médica, com a água mineral São Geraldo, viu? E tem inclusive distribuidor em Teresina da Cajuína São Geraldo, tem também dos produtos São Geraldo, é do mesmo produto, viu? Interessante. Doutor Eric, eu visualizei que esse tema é um tema que nós poderíamos aqui nos estendermos aí a mais longos blocos do programa Café com Leite, mas sim, a produção diz, olha, tempo e eu cumpro. Muito obrigado aí, foi ótima aí a nossa conversa e que a observação fique aqueles que nos assistiram para no uso do medicamento sem prescrição médica reflita, né? É verdade. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Leito. Uma boa noite para o pessoal, uma boa semana e lhe agradecer, né, pela oportunidade. Estar com o Leite aqui sempre é muito bom. O tempo voa, vocês não percebem que passa esse tempo conversando. Realmente a produção precisa parar, porque a conversa sempre foi muito, muito rápido, muito gostosa e é um prazer sempre estar aqui. Volto mais vezes, viu? Bora voltar. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil, de norte a sul, do Amazonas a Natal e do Rio Grande do Sul até Juazeiro do Norte, no Ceará, em Fortaleza também, canal 18, TV Meio. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Domingo eu vou estar de volta com mais uma edição, com mais um convidado e com muito mais informação. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.